A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasci. Obrigado, Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Quantas pessoas que não puderam abrir os olhos para o dia de hoje, mas a nós o Senhor presenteou com mais um nascer do sol. Que possamos viver o dia de hoje de forma agradecida e que glorifique o Teu nome. Que possamos ser bênção para as pessoas à nossa volta. Se não pudermos falar bem de alguém, que fiquemos calados. Se não pudermos estender a mão para ajudar, que possamos orar para que a Tua mão se estenda e socorra quem necessita. Seja hoje um dia de vitórias. Para isso, renove nossas forças, aumente a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, obrigado, Jesus. A minha saudação ao crente, ao católico, ao espírita, ao livre pensador e também a você, que não professa nenhum credo religioso, mas tem nos dado fielmente o prazer da sua participação. Hoje eu quero começar o programa um pouco diferente. Quero trazer para você uma história que nos leva a parar para pensar. Um certo homem saiu em uma viagem de avião. Era um homem temente a Deus e sabia que Deus o protegeria. Durante a viagem, quando sobrevoavam o mar, um dos motores falhou e o piloto teve que fazer um pouso forçado no oceano. Quase todos morreram, mas o homem conseguiu agarrar-se a alguma coisa que o conservasse em cima da água. Ficou boiando à deriva durante muito tempo, até que chegou a uma ilha não habitada. Ao chegar à praia, cansado, porém vivo, agradeceu a Deus por este livramento maravilhoso da morte. Ele conseguiu se alimentar de peixes e ervas. Conseguiu derrubar algumas árvores e com muito esforço, mas muito esforço mesmo, construiu uma casinha para ele. Não era bem uma casa, mas um abrigo com paus e folhas. Porém, aquilo significava proteção. Ele ficou todo satisfeito e mais uma vez agradeceu a Deus, porque agora podia dormir sem medo dos animais selvagens que talvez pudessem existir naquela ilha. Um dia, ele estava pescando e quando terminou havia apanhado muitos peixes e assim, com comida abundante, estava satisfeito com o resultado da pesca. Porém, ao voltar-se na direção daquela cabanazinha que ele havia construído, qual foi a sua surpresa, a sua decepção, ao ver que aquela cabana, aquela casa, estava toda incendiada. Ele se sentou em uma pedra chorando e começou a dizer em prantos: "Oh, meu Deus, como que o Senhor pôde deixar isso acontecer comigo? O Senhor sabe que eu preciso muito desta casa para poder me abrigar, e o Senhor deixou minha casa se queimar por completo. Deus, o Senhor não tem compaixão de mim?" Bem nesse momento,
uma mão pousou no seu ombro e ele ouviu uma voz dizendo: "Vamos, rapaz." Ele se virou para ver quem estava falando com ele, e qual não foi sua surpresa quando viu em sua frente um marinheiro, todo fardado, e dizendo: "Vamos, rapaz, nós viemos te buscar." "Mas como é possível? Como vocês souberam que eu estava aqui?" "Oh, meu amigo, nós vimos os seus sinais de fumaça pedindo socorro. O capitão ordenou que o navio parasse e me mandou vir lhe buscar naquele barco ali adiante." Os dois entraram no barco e assim o homem foi para o navio, que o levaria em segurança de volta para a sua casa, para os seus familiares. Sabe, quantas vezes também na nossa vida nós estamos reclamando porque tem alguma coisa acontecendo diferente daquilo que a gente esperava, reclamando das lutas, reclamando da casa que foi incendiada, né? Pegando o exemplo dessa ilustração, quando na verdade aquilo que está acontecendo que parece ruim é exatamente o que Deus está usando, é o que Deus está transformando em bênção, em socorro para a nossa vida. Não esqueça disso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo aquilo que hoje você não consegue entender, a tua fé deve lhe fazer descansar, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Gente, que você possa, nesta programação, estar com o seu coração aberto, porque Deus tem mais coisas para falar com você. Se quiser entrar em contato conosco, o telefone para o seu contato é o 799-9692-7519. Também convido você a fazer parte do nosso canal no YouTube. Entre no YouTube, coloque lá Pastor Luiz Antônio, e aí você vai identificar que é o meu canal, vendo que se trata da Igreja do Evangelho Quadrangular, vendo que se trata do programa Pense e Repense, aí você se inscreve, ativa o sininho, que é para você receber as notificações, quando tem novidade no canal, você fica sabendo. E também, a mensagem que você estiver ouvindo, dê um like, porque isso faz com que esta mensagem possa alcançar sempre um número cada vez maior de pessoas. Eu gostaria muito também de ter você nos visitando, esteja em um dos nossos cultos, às terças-feiras, às 9 da manhã e às 7:30 da noite. Às quintas-feiras, 9 da manhã, 4 da tarde e 7:30 da noite. Aos domingos, 7 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde e 7 da noite. Avenida Pedro Valadares, 999, no bairro Jardins. Portas abertas, braços abertos, esperando por você, em nome de Jesus. Agora, abra o teu coração, ouça o que Deus tem para falar com você. Deus quer falar com você. Abra o seu coração e ouça o que Ele tem a dizer. Sabe, gente, muitas pessoas passam um bom tempo da vida ao lado de alguém dizendo ser isso ou ser aquilo. Por exemplo, eu sou o seu amigo, eu sou uma pessoa que te ama, você pode confiar em mim. Só que são palavras. E palavras, algumas vezes, são apenas palavras. É necessário que chegue um momento crucial onde essas palavras vão ganhar veracidade, onde você vai constatar se as ações desta pessoa, as atitudes desta pessoa combinam com aquilo que ela estava dizendo. E por isso eu quero te mostrar uma história na Bíblia que nos ensina muito a respeito disso. Uma história que se encontra no livro de Juízes, no capítulo 12, nos conta assim: os homens de Efraim foram convocados para a batalha.
dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Pois vamos queimar a sua casa e você junto. Jefté respondeu: eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas, e embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque estes tinham dito: vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante 6 anos. Então, o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Muito bem, gente, essa história com tantos nomes diferentes, efraimitas, gileaditas, essa palavra Shibolete, o que isso traz de lição para a gente? O que mais eu quero chamar a sua atenção é para o seguinte: nessa batalha entre efraimitas e gileaditas, esses dois povos, eles tinham a fisionomia, eles tinham a aparência muito semelhante. E por isso, quando os efraimitas estavam querendo fugir e querendo se passar então por gileaditas, eles escapariam, mas então pediam a eles que falassem a palavra Shibolete. Por quê? Porque os efraimitas não conseguiam pronunciar esta palavra. Era uma questão de sotaque. Quando eles iam falar Shibolete, eles não pronunciavam este som de CH e acabava saindo o som de SI. Então eles acabavam falando Sibolete, ao invés de falar Shibolete. Com isso eles eram reconhecidos, identificados como efraimitas e eram mortos. Sabe, na nossa vida, nós também podemos nos passar durante um bom tempo pelo que quisermos. Você pode ter ao seu lado pessoas que estão dizendo que são seus amigos, pessoas que estão perto de você dizendo que você pode confiar neles, que estão com você para o que der e vier. Mas chega um momento da vida, do jeito que aconteceu com os efraimitas, que não dá mais para essas pessoas te enganarem. Do mesmo jeito que chegou um momento que os efraimitas eram pegos pela maneira de falar e acabavam demonstrando quem eram de verdade, assim também acontece na história da vida. Pessoas podem estar por perto de você, dizendo que são isso, que são aquilo, mas chega um momento de lutas, momento de batalhas, seja qual for o momento, chega até um momento de uma vitória sua, que você começa a perceber quem de fato está do seu lado, quem de fato está com você, o que de fato essas pessoas pensam a seu respeito. Sabe, isso é muito interessante da gente observar. Ninguém consegue, para sempre, ficar enganando o outro. Só que às vezes nós não estamos atentos a isso e nos deixamos passar. E a gente acaba sendo enganado por pessoas que já estão falando a palavra do jeito errado. Você entende isso? Ao invés dessas pessoas falarem Shibolete, elas estão falando Sibolete. Elas já estão dando essa demonstração e ainda assim você não percebe, você não quer abrir os olhos,
você não quer abrir os ouvidos, você não quer ter discernimento e se permite continuar sendo enganado. Sabe, na maioria das vezes, nós não somos totalmente surpreendidos pelas pessoas que nos magoam. É muito raro. A gente tem o hábito de dizer que não. Nossa, não esperava isso de você. Nossa, fiquei surpreso com a sua atitude. No fundo, como diz o outro, né? Bem lá no fundo, você já sabia. Porque essa pessoa já tinha dito cibolete em algumas vezes da vida, sabe? Você já havia tido sinais de que essa pessoa não era o que dizia ser. Não estava com você pelo motivo que dizia estar. Haviam outros tipos de interesses e você não abriu os olhos. Isso acontece num relacionamento amoroso, na vida de um casal de namorados, sabe? Passa o tempo e depois a moça, ou então o moço, está dizendo: nossa, que surpresa o que essa pessoa fez comigo, eu não esperava. Eu vou te dizer que de 10 vezes que isso acontece, vamos dizer que 2 realmente foi surpresa para a pessoa. Nos outros casos, nos outros 8, essas 8 pessoas já tiveram avisos, já tiveram sinais, mas não quiseram dar atenção, não quiseram prestar atenção. No fundo, você vai perceber por uma frase que aquela pessoa disse que ela tinha inveja de você. Deixa eu te dar um exemplo bem simples. De repente, tem um amigo seu que você acaba de comprar alguma coisa bonita que você queria, seja uma roupa, ou seja até alguma coisa mais significativa, como um carro ou uma casa. Aí essa pessoa fala: nossa, que bacana, hein? Quando eu crescer, quero ser igual a você. Gente, que frase mais infeliz, que frase mais pobre, que frase mais terrível que uma pessoa possa dizer para você. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Que coisa feia. Que palavra feia. Ou então a pessoa diz assim: ah, tá vendo aí, ó, eu não estou tão bem quanto você, mas estou levando a vida. Meu Deus, essas pessoas, elas estão dando sinais do que está no coração dela. Ela está demonstrando inveja, ela está demonstrando uma pobreza de espírito e de repente só você não está vendo. Só você não está vendo. Às vezes, em relacionamentos amorosos, a pessoa está dando demonstração de como ela lhe trata, de como ela lhe vê, e você, só você, não está querendo perceber isso, não está abrindo os olhos para enxergar isso. Mais tarde, você vai ter problemas, mas você foi avisado. Por quê? Espero que você entenda a comparação que eu estou fazendo. Porque essa pessoa já estava dizendo cibolete. Ela não dizia chibolete, ou seja, ela não era dos seus. Ela não era dos seus. Ela já dava demonstração que ela não estava com você e só você não percebeu. Vida profissional, isso acontece. Relacionamentos de amizade, isso acontece. Relacionamentos até entre irmãos, na mesma igreja, mesma denominação, isso acontece. Sabe? Na liderança, isso acontece. E a pessoa não se dá conta. E nesse momento, talvez você esteja tristemente identificando situações pelas quais você já passou e está dizendo: poxa, pastor, eu queria ter ouvido essa mensagem há mais tempo na minha vida. Isso aí teria aberto os meus olhos e não me permitiria ter caído em certas ciladas, em certas armadilhas que eu caí. É verdade. Mas também tem um ditado que diz que a gente não deve chorar pelo leite derramado. O que você deve fazer? Dá uma olhada agora para a sua vida. Veja se essa história não está se repetindo. Porque se você não prestou atenção da primeira vez, se você... Eu tenho um ditado, sabe, gente? É muito coisa de paulista isso. Se você comeu bola, né? Se você não percebeu da primeira vez, poxa, não cometa o mesmo erro na segunda. Comece a prestar mais atenção. Comece a prestar atenção no... Escute isso, não há exagero do que eu vou te dizer. Comece a prestar atenção no olhar. O olhar das pessoas que estão por perto de você. Quando você conta uma bênção, o olhar dessa pessoa entrega se ela é invejosa, se ela está com ciúmes de você. O olhar dela entrega. Ela tem dificuldade de te olhar nos olhos.
Os olhos dela tremem na hora, porque o invejoso não se controla. O invejoso não consegue esconder a sua inveja. Fique atento, são os sinais. É o cibolete aí, ó. A pessoa tá dando declaração de quem ela é de verdade. Ela estava se passando por gileadita, mas ela é efraimita. Sabe? Está na hora de você tomar uma providência em relação a essa pessoa com quem você está andando, com quem você está chamando de amigo, com quem você está chamando de irmão. Porque essa pessoa pode estar ali do teu lado, falando palavras bonitas, mas ela já está dando sinal de quem ela é de verdade. Foi isso que aconteceu com aquele povo. Eu acho essa história tremenda, sabe? E eu acho assim também de uma tremenda sabedoria dos gileaditas. Eles pensaram, como é que a gente vai identificar quem é efraimita e quem é gileadita se a gente é tudo parecido? Se a gente se parece um com o outro, temos a mesma fisionomia, como é que a gente vai perceber? Aí alguém deve ter pensado, olha, vocês já perceberam que os efraimitas não conseguem pronunciar o som de CH? Eles vão falar chibolete e falam cibolete. Essa palavra, por sinal, significa enchente. Enchente. Aí eles não conseguem pronunciar chibolete. Olha, bem lembrado. Então, quando a pessoa passar por aqui, primeiro a gente pergunta. Se ela disser que é gileadita, a gente vai dizer, bom, se você é gileadita, então diga aí, chibolete. Se ela não conseguir falar chibolete, ela está mentindo. Se ela não conseguir, ela está mentindo. Se ela falar cibolete, é efraimita. Sabe? Está na hora de você prestar atenção. Quem anda com você? Se essa pessoa anda falando chibolete ou se essa pessoa anda falando cibolete. Se essa pessoa é quem ela diz que é ou se ela está disfarçada. Se de repente é um lobo em pele de cordeiro. Se é um inimigo que está se disfarçando de amigo na sua vida. E vou te dizer, viu? É muito, mas é muito mais fácil você enfrentar o inimigo. Muito fácil, porque o inimigo é inimigo. Então você sabe o que você pode esperar dele, você sabe como enfrentá-lo, mas aqueles que são inimigos disfarçados de amigos, isso é mais delicado. E olha, é difícil uma pessoa que não passe por esse dissabor na vida. Preste atenção. Eu não quero com isso, com esta mensagem, fazer de você uma pessoa desconfiada e que sai por aí desconfiado de todo mundo, com medo de todo mundo. Isso também não é saudável. Não é isso. Mas eu peço que você, assim como ensina a palavra de Deus, que devemos ser simples como a pomba, mas também diz que nós devemos ser prudentes como a serpente. Então abra os teus olhos. Não perca as suas bênçãos, não perca a sua paz, por conta de pessoas que estão por perto de você e elas não são amigos coisíssima nenhuma, são pessoas interesseiras, interessadas naquilo que você pode entregar para elas, naquilo que você pode ofertar para elas. O dia que elas acharem que sugaram tudo que poderiam sugar de você, elas vão botar as manguinhas de fora e vão se apresentar de verdade em quem são. Então, duas coisas eu peço para você. Primeiro, observe se isso já aconteceu na sua vida. É a primeira coisa. Observe. Segundo, aprenda com essa lição e observe agora os que estão à sua volta, para ver se você não está novamente colocando uma tapadeira nos olhos, para ver se novamente você não está se enganando em não perceber certos comportamentos, certas atitudes de pessoas que estão à sua volta. Tem gente que pode estar do teu lado só querendo te usar os seus recursos, usar os seus talentos, usar o que você tem para oferecer. Mas essas pessoas são aquelas que pouco entregam a você ou não entregam nada. Então pense nisso, abre os teus olhos. A proposta deste programa é convidar você a pensar e a repensar. Então pense e repense. Não quero que você se torne uma pessoa doente que saia por aí desconfiando de todo mundo. Não é isso. Mas abre os teus olhos para os sinais que já podem estar sendo dados a você há muito tempo. E quanto mais cedo você abrir os olhos e prestar atenção nestes sinais, mais distante
de certas encrencas da vida você estará. Pense nisso, pense nisso. É hora de falar com Deus. Una-se a nós em oração. Senhor meu Deus, a Tua palavra nos mostra que grandes homens Teus, grandes personagens da Tua santa palavra, passaram por estas situações de serem enganados, de serem traídos. E se isso está registrado na Tua palavra, é para que fique como lição para nós, exatamente para nós não incorrermos no mesmo erro, na mesma ingenuidade. Por isso eu te peço agora, em favor de cada homem, cada mulher, cada jovem, adolescente que está me ouvindo agora, que eles tenham os olhos abertos por Ti, que o Teu Espírito Santo, que tem poder de revelar coisas ao nosso coração, revele ao coração destes que me acompanham nesta oração a respeito daqueles que os cercam. Abra os olhos, não deixe esta pessoa ser enganada, levar uma rasteira, principalmente quando os avisos já estão sendo dados e ela não está querendo enxergar. Ajude, meu Deus, e abençoe, para que nesta hora, pelo poder da fé, haja livramento na vida dos Teus filhos. Armadilhas que estavam quase fechadas, laços que estavam quase prontos, sejam desfeitos agora em nome de Jesus. Que o Senhor possa desfazer armadilhas que estavam montadas para destruir este casamento. Que o Senhor possa desfazer armadilhas e laços malignos que estavam feitos para destruir esta empresa, para derrubar essa pessoa no seu trabalho, da posição que ela tem. Em nome de Jesus, que todos os laços e armadilhas sejam desfeitos agora pelo poder da fé. E em nome de Jesus, Tua graça, Tua unção, Teu poder, Tua bondade, Tua misericórdia, o Teu amor se manifeste na vida de cada um dos Teus filhos. É a minha oração, Senhor, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém e amém. Que coisa boa poder falar do amor de Deus, poder falar da palavra de Deus que nos alerta, que abre os nossos olhos, que nos prepara para vencer. Que Deus continue guardando você e toda a sua casa, guardando você e toda a sua família. Espero por você em uma das nossas reuniões de fé, às terças-feiras 9 da manhã e 7:30 da noite, quinta-feira 9 da manhã, 4 da tarde, 7:30 da noite, domingo 7 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde e 7 da noite. Nosso endereço? Avenida Pedro Valadares, 999, no bairro Jardins, Igreja do Evangelho Quadrangular. Nosso telefone: 799-9692-7519. Meu canal no YouTube, Pastor Luiz Antônio. Um forte abraço a todos, estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Pense e Repense, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.